Alô pessoal, tranquilito no mais? Neste vídeo apresento um assunto importantíssimo, que é a mobilidade do boro, um nutriente essencial em algumas espécies de planta. É imperdível! Se sua empresa quer se associar ao canal Adubos e Adubações, que tem 60 mil seguidores, uma audiência qualificada e é adotado por várias faculdades de agronomia, mande um e-mail para o endereço abaixo. Temos vários modelos de patrocínio. Vamos ao vídeo! Pessoal, então o tema que nós vamos falar hoje é sobre uma questão bastante importante, relativamente recente, uma descoberta da ciência, que é sobre o boro, né? A gente sabe que o boro é um nutriente essencial às plantas e que hoje, né, em muitos locais do Brasil se aplica porque se vê resultados importantes. Bem, há tempos, né, se falava que o boro é um elemento, um nutriente móvel na planta. Porém, a partir lá do final da década de 90, né, se descobriu que o boro, ele em algumas situações pode ser móvel na planta. Então essa apresentação tem como base, né, um trabalho publicado em 97, embora vocês vão ver que eu vou apresentar alguns dados bem recentes já da década atual. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é por que conhecer a mobilidade do boro dentro da planta. Bem, o boro, né, hoje se sabe, ele é um nutriente que tem uma mobilidade diferente de todos os outros. Mas por que a gente precisa conhecer isso? Primeiro, os sintomas de deficiência. A gente sabe que uma planta deficiente de boro, até há pouco se falava muito, e ainda se ouve que o boro ele é imóvel na planta, portanto, os sintomas de deficiência sempre apareceriam nas partes jovens da planta. Hoje a gente vai ver que a generalização não pode ser feita. Então a gente precisa conhecer esse assunto para não errar sobre sintomas de deficiência no campo, né? Inclusive a amostragem foliar, que precisa ser mais estudado para esse caso, e também uma questão bem prática, que é a estratégia de aplicação de fertilizante foliar com boro, ou mesmo fertilizante no solo, conforme a sua mobilidade, que nós vamos apresentar essas ideias. Então, como vocês podem ver aqui, o sistema vascular da planta, né, ela tem um xilema, que a planta, né, as raízes absorvem os nutrientes, e que a gente chama de seiva bruta, e essa seiva vai para as folhas, onde se formam compostos orgânicos. A folha acaba com a fotossíntese sendo uma fábrica de substâncias orgânicas. E a partir desse momento que ela produz essas substâncias, nós temos o vaso de descida ou de redistribuição para outros lugares da planta dessas substâncias, que é o floema, que aqui está em azul. Então, até há pouco, né, a gente achava que o boro, até alguns anos atrás, que o boro, quando chegava num ponto da folha, ele não seria mais móvel, ele não se deslocaria para outra parte da planta. Então, nós temos aqui o xilema, em que ele é unidirecional, a seiva bruta sobe por ele, vai para as folhas, e nessas folhas, né, com a fotossíntese ela fabrica, entre aspas, substâncias orgânicas, algumas substâncias, inclusive importantes para nós comermos, e a partir daí, essas substâncias podem ser redistribuídas pela planta até para raízes, e esse floema aqui ele é bidirecional, tanto sobe como desce a seiva que a gente chama de elaborada. A grande questão era que
que a gente achava que o boro, a partir de estar colocado em alguma parte do vegetal, que ele não seria móvel mais. Porém, com pesquisa, a gente soube que não é bem isso. E como é que isso tudo começou? Não é? Começou porque alguns pesquisadores americanos e canadenses, e principalmente o Brown, que é considerado um dos maiores conhecedores de boro dentro da área de pesquisa, o que eles começaram a notar? Por exemplo, numa árvore de nozes, o boro, ele chegava na extremidade, e aqui vocês vejam a concentração de boro na extremidade da folha, e não se movimentava mais. Então vocês vejam a borda da folha, na margem dela, nós temos aqui uma concentração em ppm, que é de 725, e no interior da folha, perto das nervuras, a gente vê que são valores bem menores do que os valores, que nem esse aqui, 1263 ppm, 725, do que na parte interna, não é? Perto das nervuras e tudo mais, que é menor a concentração. Porém, eles notaram que na maçã, por exemplo, esse fenômeno não acontecia. Os valores das bordas eram próximos aos valores em outras partes da folha. E aí eles resolveram pesquisar e descobriram o quê? Então nós vamos ver o que aqui? A concentração de boro em ppm em diferentes posições de folhas. Então nós temos aqui as espécies, aqui a concentração de boro em diferente posição das folhas. Então nós temos as basais, as intermediárias e as apicais. E aqui o boro, se ele é móvel ou imóvel. E o que se observou? Que nessas espécies aqui, vocês podem ver, pecan, tomate, morango, em realidade, no trabalho original dele, nesse artigo, tem mais espécies, mas eu achei que para o Brasil não seriam significativas, botei as mais importantes para nós. E o que observamos é que quando nós temos nas partes mais velhas da planta concentrações muito maiores que nas partes, mesmo intermediárias, folhas, nas partes intermediárias ou nas partes jovens apicais, há uma diferença muito grande de concentração. Isso mostrava o que para eles? Que o boro nessas espécies, nessas plantas, nessas culturas, ele é imóvel. Porém, eles observaram que nesse grupo, maçã, pera, uva, oliveira e pêssego, por exemplo, isso não acontecia. Vocês vejam que a concentração de boro, mesmo em partes apicais, né, ela é similar ou inclusive maior. Nessas partes apicais são mais jovens, inclusive é maior do que nas partes basais, nas folhas basais. Portanto, ele é móvel, ele não fica, né, estacionado, parado aonde ele se concentrou inicialmente. Então, nessas espécies aqui, os pesquisadores colocam que sim, aquele é móvel, que foi na época uma quebra de paradigma que até, né, nós todos achávamos que era imóvel. E por que acontece isso? Acontece isso porque as plantas que conseguem produzir polióis, que são açúcares complexos, esses polióis, em plantas que produzem eles de forma significativa, esses polióis conseguem formar complexos, segundo esses pesquisadores, em que eles formam esses complexos com boro, e aí ele, dentro do floema, ele se movimenta dentro da planta. E aqui tem outras espécies que eles estudaram também, em que inclusive classificaram qual seria o poliol de cada espécie. No caso da cebola seria manitol, no caso de pera, maçã e pêssego seria sorbitol,
Portanto, nós temos diferentes polióis em diferentes plantas. Essa tabela aqui, eles deixam bem claro no trabalho que, apesar dessas plantas terem essa quantidade desses polióis de forma significativa, eles preveem que o boro efetivamente é móvel, mas muitas delas ainda precisa ser comprovado cientificamente que efetivamente esse fenômeno acontece. Então, como é que funcionaria? As espécies que produzem polióis em quantidades importantes, elas teriam a possibilidade de ter o boro se movimentando dentro da planta. Porém, as que não produzem em formas significativas, elas não teriam essa questão, né? Quer dizer, efetivamente o boro seria imóvel dentro da planta. Portanto, segundo esses autores, o Hu e o Brown, eles colocam muito claramente, não é, que o boro seria o único nutriente com essa ambivalência, que ele pode ser móvel ou não móvel. Então, nessas espécies que produzem bastante polióis, nós teremos ele como móvel. E aí alguns trabalhos, não é, publicados, no abacaxi aconteceria isso, no pessegueiro também, na calpi também, alguns feitos inclusive aqui no Brasil. Então a gente está observando que realmente é diferente. Em algumas espécies ele é móvel e outras ele não é móvel. Dentro disso, né, como é que se conclui? Se conclui que a mobilidade é importante saber se ele é móvel ou não na planta para a diagnose correta, porque se ele for móvel na planta, a deficiência vai aparecer em folhas mais velhas. Se ele não for imóvel na planta, as deficiências vão ocorrer em folhas novas. Portanto, é importantíssimo a gente cada vez mais desenvolver, estudar para conhecer essas questões. A questão prática de estratégia de fertilização. Plantas em que o boro é móvel, você deve sempre aplicar, porque a gente sabe que tem essas questões, muitas questões precisam ser estudadas, mas você pode aplicar no solo e eventualmente foliar, porque onde você for aplicar foliar, o boro vai se movimentar para partes importantes da planta que necessitam de boro. Já numa planta em que o boro não é móvel, você vai aplicar uma parte da planta e as novas brotações já não vão ter boro. Então você tem que fazer mais sequencial essas aplicações ou aplicar no solo quantidades e fontes de boro corretas que permitam você ter um abastecimento por todo o ciclo da planta. Ele afirma que milho e trigo, pelos estudos deles, é imóvel, portanto, cai nessa questão de aplicação foliar, sempre vai ser discutível, porque as partes novas não vão ter boro, você vai ter que ficar aplicando boro, ou você deve aplicar, que é a recomendação dele, boro numa quantidade suficiente, uma fonte correta, para todo o ciclo da planta. E uma coisa muito importante também que ele comenta é que as cultivares podem ter diferenças dentro das mesmas espécies, podem ter diferenças importantes nessa questão. Então ainda precisamos evoluir, precisamos estudar. Você no campo, quem está no campo, observa essas questões, não é? Porque é bastante importante, sendo o boro um nutriente hoje que na nossa agricultura ele é bastante importante. Por fim, quero fazer um agradecimento muito especial ao meu amigo, engenheiro agrônomo Dr. Eduardo Saldanha, pelo apoio a essa apresentação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos.